O deserto do Saara é o maior deserto quente do planeta Terra. Em extensão territorial, o Saara perde apenas para o deserto frio da Antártica. Com uma área de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, ele está localizado inteiramente dentro do continente africano e inclusive divide a África em duas partes. A África subsaariana, que fica localizada ao sul, e a África mediterrânea, ao norte. Egito, Marrocos, Argélia, Chad, Mali, Mauritânia, Líbia, Sudão, Tunísia e Níger. Todos esses países têm parte de seu território ocupadas pelo deserto do Saara. Mas nem sempre foi assim. Ao contrário do que muitos acreditam, nem sempre o Saara foi dominado pelo clima árido e pelas areias escaldantes. Ao longo do tempo, em razão de uma série de mudanças climáticas ocorridas devido às movimentações no eixo central da Terra e também por causa da atividade humana na região, suas paisagens se modificaram. Sim, no passado havia florestas e também muita gente morando no Saara. Um enorme contingente humano ocupava sua área há milhares de anos, e esses povos eram, em sua maioria, nômades. Através de profundas investigações científicas, historiadores e arqueólogos descobriram que, por volta de 8.000 anos atrás, houve um grande período de chuvas que assolou o norte da África, fazendo com que populações africanas inteiras fossem obrigadas a se dispersar por quase todo o Saara. Essas populações se estabeleceram em acampamentos ou pequenas aldeias e permaneceram próximas às margens dos muitos rios e lagos que se formaram a partir das chuvas intensas. Nesse período, a região ficou conhecida como Saara Verde, pois devido à ação das águas, vegetações do tipo savana, pradaria e até mesmo alguns bosques passaram a fazer parte da paisagem local. Há cerca de 5.000 anos atrás, no entanto, houve outra grande mudança climática na região que provocou um período seco, sem chuvas, e que durou aproximadamente 1.000 anos. Os efeitos dessa prolongada estiagem se intensificaram por séculos e isso fez com que muitas dessas populações abandonassem a região do Saara. Mas o que foi que provocou esse período de seca que transformou o Saara no deserto que ele é hoje? E será que existe a possibilidade de algum dia o Saara voltar a ser verde como prevêem alguns geólogos? Tudo isso é o que iremos investigar nesse vídeo. Para entender melhor se o Saara pode voltar a ser verde, precisamos entender o que é um deserto. O deserto é um lugar extremamente árido, com temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e baixíssimos índices pluviométricos, ou seja, quase nunca chove. O deserto do Saara, por exemplo, é o lugar mais quente do mundo por causa de seu clima, que é considerado hiperárido. A temperatura extremamente elevada do deserto ocasiona locais muito secos, mas é importante dizer que também existe nos desertos uma enorme variação térmica. Durante o dia, as temperaturas podem atingir facilmente os 50 graus Celsius, mas à noite, normalmente, os termômetros chegam a registrar até 10 graus Celsius negativos. Outra característica marcante do deserto são as recorrentes tempestades de areia. Na realidade, por se tratar de uma região aberta, sem vegetação ou construções que sirvam para quebrar os ventos, estes costumam soprar livremente no deserto. Então, como a maior parte do solo é formado por areia que voa facilmente, as dunas e também as tempestades de areia são muito comuns nas regiões desérticas. As chuvas numa região de deserto também acontecem apenas muito raramente, mas quando caem costumam ser torrenciais e despencam logo após prolongados períodos de seca. Para você ter uma ideia, a média de chuva no deserto é de 250 milímetros anuais ou menos. Somente para efeitos de comparação, na Amazônia, por exemplo, chove uma quantidade próxima dos 2.500 milímetros todos os anos. Por causa disso, a vegetação numa região de deserto está presente apenas nas áreas de oásis, que não são muito comuns. Em algumas partes do deserto do Saara, a precipitação, que é o fenômeno relacionado à queda de água do céu, a medida é de apenas 1 milímetro ao ano. Porém, o mais interessante é que, mesmo passando muito tempo sem uma gota de água caída do céu, o deserto do Saara é responsável pela maior parte das chuvas torrenciais que ocorrem na região da Amazônia. Isso ocorre porque a parte da nuvem em que o vapor de água se condensa é formado principalmente pela poeira do Saara, que é muito abundante e sobe para além da atmosfera. Embora seja difícil de imaginar tal realidade nos dias de hoje, estudos comprovam que há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, o deserto do Saara já foi uma gigantesca floresta tropical, abrigando um dos maiores lagos de água doce do mundo, o Lago Chad. Com o passar do tempo, no entanto, e devido a uma série de alterações climáticas, ele foi se transformando no maior deserto quente de nosso planeta.
Voltando ainda mais no tempo, alguns estudiosos afirmam que o Saara já foi uma região de mar profundo. Em 2019, um estudo revelou que, há mais de 50 milhões de anos, existiam peixes-gato de 1,6 metros e cobras marítimas que ultrapassavam os 12 metros de comprimento, vivendo na região onde hoje está o deserto do Saara. Maureen O'Leary, autora da investigação, afirma que nos períodos Cretáceo e Paleolítico, os animais experienciaram o gigantismo. Segundo O'Leary, naquela época, o areal do Saara era coberto por um mar de cerca de 3.000 km², e suas águas chegavam a atingir mais de 50 metros de profundidade. Era nesse mar de águas quentes que viviam as cobras marítimas e os peixes-gato gigantes, cujos fósseis foram encontrados posteriormente, já em nossa era. As conclusões de Maureen O'Leary vão de encontro com a tese do professor David McGee. Segundo a cientista, o leito marítimo do Saara era preenchido por moluscos, plantas e árvores. As reconstruções paleontológicas da investigadora mostraram que depois disso havia no mesmo local uma floresta muito verde e rica em variedades de fauna e flora. David McGee, professor do Departamento de Ciências Atmosféricas Planetárias e da Terra do Massachusetts Institute of Technology nos Estados Unidos, acredita que a vegetação da floresta que havia no local onde hoje está o deserto do Saara era densa, com muitas árvores e lagos. Segundo McGee, cujo estudo já foi citado pela BBC, não há dúvidas quanto à densidade da vegetação que havia no local. Ele afirma ainda que a evidência fóssil e de pólen encontrados na região não deixam a menor dúvida quanto à existência e à densidade da floresta que havia na região há milhares de anos atrás. Para o professor David McGee, o lugar que mais se assemelha hoje ao que foi o Saara de outros tempos é a região do Serengeti, no norte da Tanzânia e sudoeste do Quênia, que abriga a maior migração de mamíferos do mundo. McGee defende essa teoria com base nos fósseis de grandes animais que foram encontrados no Saara e que hoje não vemos na região, mas são encontrados no Serengeti como elefantes, crocodilos e hipopótamos. Outra evidência seriam as pistas deixadas pelos assentamentos humanos que indicam que ali existia uma grande e rica fauna. O investigador recorda a arte rupestre que ilustra girafas no meio do Saara e também os antigos anzóis que os arqueólogos encontraram por ali. Com esses achados, é possível constatar que o estilo de vida de quem vivia na região do Saara há milhões de anos passados era completamente diferente daquele que é possível existir na região desértica de nossos dias. Francesco Pausata, climatologista da Universidade de Estocolmo, que em conjunto com as universidades de Colômbia e do Arizona, analisou a sedimentação marinha no norte da África à procura de um padrão de chuvas. Ele afirma que a vegetação do Saara no passado distante pode ter sido semelhante com a da atual região do sul do Senegal. O Senegal, que fica na costa oeste da África e faz parte do Sahel, possui uma faixa de 500 a 700 quilômetros de largura e 5,4 mil quilômetros de extensão, protegida por um cinturão verde de flora altamente diversificada. Trata-se de uma zona de transição entre o deserto do Saara ao norte e a savana sudanesa ao sul, que se estende do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho e que ajuda a proteger o país dos ventos que sopram do Saara. Segundo o pesquisador, a vegetação presente nessa região hoje é um resquício da floresta que era encontrada sobre o Saara há milhões de anos passados. Com tantas evidências, a ciência quase não tem mais dúvidas de que o Saara já foi uma grande área verde. Para entender melhor a mudança que transformou uma floresta tropical num deserto, cientistas do Centro de Pesquisa Climática Bjerknes, na Noruega, realizaram simulações da mudança climática no norte da África nos últimos 30 milhões de anos. No estudo, eles levaram em consideração as mudanças na posição orbital da Terra, a química atmosférica e a proporção entre a Terra e o oceano, impulsionada por forças tectônicas. Com isso, verificou-se que a precipitação no norte da África diminuiu em mais da metade há cerca de 7 milhões de anos, e que foi isso que causou o ressecamento da região. Segundo os pesquisadores, isso não pode ser explicado por mudanças na vegetação, inclinação da Terra ou concentração de gases do efeito estufa. Assim, concluíram que a causa tem a ver com a ação tectônica. Eles dizem que, cerca de 250 milhões de anos atrás, uma grande massa de água denominada Mar de Tethys separou os supercontinentes da Laurásia, ao norte, e Gondwana, ao sul. Quando eles se separaram e se embaralharam, a placa africana colidiu com a placa eurasiana, gerando os Alpes e o Himalaia, mas fechando a maior parte do Mar de Tethys.
Conforme as placas continuavam se movendo, o mar continuou a encolher, eventualmente diminuindo para o Mediterrâneo. A substituição da água pela terra, que reflete menos luz solar, alterou os padrões de precipitação da região e isso criou o deserto do Saara e aumentou a sua sensibilidade às mudanças na inclinação da Terra. A paisagem do deserto do Saara hoje é composta por dunas e alguns poucos oásis, possuindo na sua quase totalidade uma vegetação muito escassa, embora isso varie muito de uma região para outra. Próximo aos oásis encontra-se grande parte dessa vegetação que sobrevive porque é irrigada pelos aquíferos e lençóis freáticos presentes na região, os quais são essenciais para a sobrevivência de diversos povos que vivem lá. Sim, porque apesar da aridez e da escassez de recursos naturais, o Saara é habitado por aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, concentradas principalmente nos oásis, locais originados pelo afloramento de águas subterrâneas que proporcionam o surgimento de alguma vegetação. Entretanto, as condições de sobrevivência dessas pessoas são extremamente precárias, como já se pode imaginar. O rio Nilo é o mais importante da região. No leito dos rios podem se encontrar alguns arbustos isolados como tamares, acácias e a palmeira tamareira. A fauna do deserto do Saara é formada por poucos animais, uma vez que eles dependem de adaptação ao clima hostil da região e é composta principalmente por camelos, dromedários, antílopes, cabras, além de outros mamíferos, roedores, aves migratórias, insetos, aracnídeos, lagartos e cobras. Apesar disso, cientistas são unânimes em afirmar que no futuro o deserto do Saara poderá voltar a ser verde outra vez. Segundo os estudiosos, o planeta Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos, já passou e ainda passará por muitos ciclos. Por isso a ciência acredita que com ou sem seres humanos, inevitavelmente o Saara se transformaria no grande deserto quente no qual, de fato, ele se transformou, mas que, justamente pelos mesmos motivos, pode voltar a florescer no futuro. Graças à alteração cíclica do eixo da Terra, de tempos em tempos algumas configurações na superfície do planeta se repetem. Um exemplo disso são as várias eras glaciais que nosso globo já atravessou. Dessa forma, regiões de grande e abundante vegetação durante um ciclo passam a ser regiões desérticas no ciclo seguinte e podem voltar a ser regiões verdes e novamente habitadas no próximo ciclo que vier a suceder o anterior. O professor David McGee reconhece que os humanos possam ter tido alguma influência na desertificação, mas não era só isso que estava acontecendo. Ele diz que o período do Saara Verde não ocorreu apenas entre 5 e 10 mil anos atrás, mas também há 125 mil anos e outras tantas vezes mais. Naqueles períodos não houve interferência humana, mas a transição de úmido para árido devido à ação das placas tectônicas. E se o fenômeno é cíclico, seria possível supor que o Saara voltará a ser verde outra vez, embora a atividade humana no mundo moderno tenha que ser levada em conta, é claro. Por outro lado, o climatologista Francesco Pausata diz ainda que, daqui a milhares de anos, o ciclo se repetirá, e que a questão agora serão as forças antropogênicas. A influência humana será mais um efeito que, somado aos da variação natural da Terra, poderá mudar todo o equilíbrio no futuro do planeta, não apenas no deserto do Saara, mas também com relação a ele.